No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nos fala a obra codificada de Allan Kardec das três revelações. A primeira revelação, Moisés. A segunda revelação, Jesus de Nazaré. E a terceira revelação, o Espiritismo. Na primeira revelação, nós temos Moisés, que recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Nos 10 mandamentos do Monte Sinai, nós vamos encontrar os ensinamentos dados da divindade para Moisés, onde os seus ensinamentos nos ensina o que nós não devemos fazer. Porque se nós fizermos o que está ali, em desacordo com as leis divinas, nós vamos realmente criarmos um grande embaraço na nossa existência. Lá nos 10 mandamentos fala: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Então são atitudes que nos afastam da divindade. Caso pratiquemos atitudes semelhantes a estas, estaremos nos distanciando de Deus e criando situações embaraçosas na nossa existência física. Então, a lei nos ensina, através de Moisés, no Decálogo, o que nós não devemos fazer para estarmos mais próximo de Deus e o que nós devemos fazer para estarmos próximo da nossa iluminação espiritual. Há duas partes distintas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei mosaica. A lei de Deus, promulgadas no Monte Sinai, que é a revelação divina, através do homem Moisés, que é de caráter divino. O que nós devemos fazer para construirmos a tão almejada e sonhada felicidade e o que nós não devemos fazer para não criarmos situações difíceis e embaraçosas na nossa existência física. Temos uma outra lei, que é a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés, obrigado a manter, através do temor, a um povo naturalmente violento e indisciplinado, no qual tinha que combater abusos enraizados e preconceitos obtidos na servidão do Egito. Então nós temos uma lei que é de caráter divino, que Moisés recebeu no Monte Sinai, e nós temos uma lei que o próprio Moisés estabeleceu. Tudo para disciplinar um povo que era violento, um povo que acreditava em vários deuses. Na época do Moisés, era a crença do politeísmo, a crença de vários deuses. E aqui Moisés nos fala do monoteísmo, a crença de um único Deus. E um povo que estava sofrendo muito, escravizado. E Moisés, sob o amparo da divindade, libertou aquele povo da escravidão. Mas ele combateu muitos abusos enraizados que aquele povo trazia e preconceitos obtidos que eles traziam também em suas atitudes. Então Moisés usou essa lei dele próprio para criar temor, para que o povo rebelde obedecesse a Deus. Então nós vamos observar uma lei que é divina e outra lei estabelecida por Moisés, que era um homem sujeito a vários equívocos, a vários erros, um homem a caminho da edificação moral, mas que veio com a missão de nos trazer a primeira revelação. Uma lei, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é invariável.
A outra é apropriada aos costumes e o caráter do povo e se modifica com o tempo. Ou seja, a lei de caráter divino, a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, é a lei da mudança, é a lei da transformação, é a lei de Deus, que não sofre nenhuma alteração. Emmanuel nos fala disso no livro O Consolador, quando ele diz assim: tudo muda, menos a lei da mudança, que é a lei de Deus, que é a lei que nos liberta. A outra lei, que é a de Moisés, está sujeito à transformação e vai se modificando com o tempo. Assim, a gente também vê na nossa sociedade, no cotidiano, a lei de Deus permanecendo, se cumprindo, e a lei dos homens vão se modificando, vão se corrigindo e vão se aproximando das leis de Deus, embora essas leis ainda são leis que estão sujeitas a erros, mas são leis que vão se modificando, vão se aperfeiçoando, caminhando rumo ao encontro da lei de Deus, para que o amor e o reino divino se estabeleça na terra. Então, esta é a primeira revelação, a de Moisés. A segunda revelação é Jesus Cristo, o nosso Mestre, o tipo mais puro e perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E vejamos o que Jesus disse na época: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Então Jesus ele não veio destruir a lei dos profetas. Ele veio dar cumprimento. Ele veio ensinar o caminho certo, o caminho do amor, o caminho da libertação, do respeito, da indulgência. Na época de Moisés, era a lei do olho por olho, dente por dente, era a lei de talião. Na época do Cristo, que é a segunda revelação, o amor veio através de Jesus para nos ensinar a sermos melhores, o perdão, a indulgência, como no episódio da mulher adúltera. Ali as pessoas queriam colocar em prática a lei de talião, do olho por olho, do dente por dente. Eis que foram perguntar para Jesus, e ele disse assim: aquele que não estiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, colocando em prática a lei do amor. Quanto às leis de Moisés, nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente. Jesus, ele não veio destruir a lei, mas ele veio aperfeiçoá-la. Ele modificou, tirando aquele olho por olho, dente por dente, da vingança, substituindo pelo amor. Jesus de Nazaré, como nos fala o Evangelho aqui, dando continuidade, ele combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. Jesus veio mostrar que nós devemos adorar Deus em espírito, em verdade. Ele veio abolir as práticas exteriores, as práticas externas que não nos levam a alcançar o reino de Deus. E veio desfazer as falsas interpretações, mostrar para todos nós que o reino divino é alcançado dentro de cada um de nós, que o reino de Deus está em cada um de nós e que nós precisamos, através da prática do amor, despertarmos o reino divino em nosso coração, reduzindo a estas palavras. Ou seja, Jesus, ele combateu as práticas exteriores, ele corrigiu as falsas interpretações, modificou profundamente as leis de Moisés e reduziu os 10 mandamentos que Moisés recebera no Monte Sinai em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Ou seja, com Jesus, ele nos fala assim que nós devemos amar a Deus, entender os desígnios de Deus, compreender a divindade e amarmos o nosso próximo. Através do amor, nós vamos alcançar a nossa libertação. O ódio nos escraviza, nos ensina Jesus. O amor nos traz a libertação. Sua autoridade decorria da natureza excepcional, nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, e do seu espírito e de sua missão divina. Ou seja, Jesus tinha autoridade moral. Jesus era diferente dos 4 profetas do Velho Testamento, considerados maiores, que é Ezequiel, Jeremias, Daniel. Esses profetas, todos, Isaías, são os 4 profetas considerados maiores do Velho Testamento. Jesus é o maior de todos. Ele é o guia e modelo para a humanidade. A sua autoridade moral prevalece e seu espírito em plena concordância com a divindade. Então ele estava em missão encarnado aqui na Terra, ele e o Pai um só em sintonia, realizando os desígnios de Deus na Terra, implantando o Evangelho divino no coração do homem, para que o homem se transformasse em uma criatura melhor. Nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo, como nos ensina a doutrina dos Espíritos, é o Consolador prometido por Jesus. Jesus disse, muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las. E tenho para vos dizer, muitas outras não compreendereis. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá e explicará todas as coisas. Ou seja, esse Consolador prometido por Jesus, ele deixou bem claro que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Consolador prometido para aliviar a gente do nosso sofrimento, mudando o nosso jeito de ser, a gente vai se aliviando do nosso sofrimento. Esse Consolador prometido por Jesus, conforme explica a doutrina espírita, que é a terceira revelação, o Espiritismo nos faz conhecer o mundo invisível que nos envolve e revela as leis que o regem, suas relações com o mundo visível e a natureza e o estado dos seres que o habitam, e o destino do homem depois da morte. Ou seja, o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, nos revela o mundo invisível, a pátria espiritual, de onde nós viemos, para onde nós vamos retornar, que nós estamos aqui em estágio para progredir, e nos revela as leis que regem essas relações com o mundo visível e o mundo invisível. Isso é interessante, porque esta relação entre nós e os desencarnados é uma relação de auxílio. Os espíritos vêm nos auxiliar em nome do Cristo a nossa marcha evolutiva, e o Espiritismo revela essa relação do invisível com o visível, que se dá através do intercâmbio mediúnico, da mediunidade, que se dá também através da comunicabilidade com os espíritos e revela a imortalidade da alma. E fala do destino dos homens, daqueles que habitam a terra, e o destino dos homens depois da morte, ou seja, cada um de nós depois da morte, segundo as suas obras. O que estivermos fazendo aqui é o que vai determinar do outro lado da vida se nós vamos ter uma boa ou uma ruim desencarnação. Como se deu essa terceira revelação? O Espiritismo, como nós sabemos, Allan Kardec ele começou a pesquisar essas manifestações
dos espíritos através das mesas girantes. Ele começou a pesquisar no ano de 1855 e começou a analisar essas manifestações, e essas manifestações mediúnicas das mesas girantes, que começaram lá em Hydesville no ano de 1847, no ano de 1848, essas pancadas se intensificaram, e depois essas manifestações das mesas girantes ocorreram em vários pontos do nosso planeta, vários lugares ao mesmo tempo, e Allan Kardec então começou a frequentar essas manifestações dos espíritos, e dali ele viu que havia uma inteligência, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, e dali extraiu a nossa doutrina espírita com o auxílio de uma multidão de médiuns que colaboraram sob o amparo do Espírito da Verdade, nos trazendo a terceira revelação para todos nós. E essa elaboração da doutrina espírita, que é a terceira revelação, o Espiritismo, coube a Allan Kardec a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinos e leis e princípios trazidos pelos Espíritos, reunindo-os nas 5 obras da codificação. Ou seja, além de Kardec pesquisar os fenômenos das mesas girantes e descobrir que ali havia o princípio inteligente do universo, que é o espírito, e foi pesquisar isso. Os médiuns colaboraram com Allan Kardec, trouxeram informações. Kardec, então, reuniu essas informações e nos trouxe 5 obras básicas da codificação. Livro dos Espíritos, no ano de 1857, o Livro dos Médiuns, no ano de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1863, o Céu e Inferno, no ano de 1864, e a Gênese, no ano de 1865. Então, de 1857 ao ano de 1865, surgiram essas 5 obras da codificação. Fora a Revista Espírita, fora outras obras que Allan Kardec escreveu do próprio punho, com auxílio dos espíritos e a orientação do mundo espiritual. Então, esse foi o trabalho excepcional de Allan Kardec. E nessa terceira revelação, Allan Kardec nos fala assim em O Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que o próprio espírita emprega para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita é reconhecido através da sua transformação e o esforço que ele emprega para domar as más inclinações e converter essas más inclinações em virtudes. Então, em torno dessas 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, conforme nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde nos fala: eu não vim destruir a lei, e Jesus veio dar o cumprimento. Nessa terceira revelação, que é o Espiritismo trouxe uma nova era para a humanidade, fazendo a gente entender as alegorias dos ensinos de Jesus, fazendo a gente compreender a reencarnação, que nada acontece por acaso, que tudo tem uma razão de ser, fazendo a gente entender o mundo espiritual. Então está aí o Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão, esse capítulo 1. Continue nos acompanhando, que nós vamos dar sequência no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz e luz a todos.